vamos ler essa mensagem aqui. Aqui está a maior expressão de fé. Você sabe que quando nós lemos a Bíblia e a gente vê aquilo que Deus fez, os milagres, a gente fica maravilhado. A cura do cego de Jericó, a cura da mulher hemorrágica, a cura do servo de centurião, a abertura do Mar Vermelho, a queda das muralhas de Jericó. Quando a gente lê, a nossa fé, ela se renova. Mas quando eu leio essa passagem aqui, gente, mostra a maior expressão de fé que nós e que o Senhor Jesus, Ele demonstrou em favor de cada um de nós. Diz assim a Bíblia: em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, este é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele as chama pelo nome, as suas próprias ovelhas, e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas a seguem, porque lhe conhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz do estranho. Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe darão ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Agora, olha aqui para mim. Aqui está a maior manifestação de fé. Olha o que Jesus disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas, em favor das ovelhas. No livro de João, ele diz também o seguinte: que grande amor é este, ao ponto de dar a vida em favor dos amigos. A maior manifestação de fé está aqui. Cristo, ele deu a vida em favor das suas ovelhas, em favor do seu povo. A Bíblia diz que ele amou tanto a igreja e por ela se entregou. Ele se entregou em favor da minha vida e em favor da tua vida. Jesus, ele estava entregue na obra que o Pai entregou na mão dele. Essa é a maior expressão de fé que existe. Quando Jesus, ele disse assim: olha, tudo é possível àquele que crer. Crer é você estar entregue naquilo que você está fazendo. Crer é se entregar. Foi isso que ele disse para Marta. Não te disse eu, aquele que crer. Aquele que crer. É isso que a verdadeira igreja pratica. A verdadeira igreja, além de ter a sua fé firmada em Cristo, a verdadeira igreja crê. E a verdadeira igreja crê a tal ponto que o serve e o segue em toda e em qualquer situação. Crer é exatamente o exemplo que nós vamos ler para você no livro de Ruth. Por favor, abra a sua Bíblia no livro de Ruth. Olha a entrega, olha o crer. Olha o que a Bíblia diz no livro de Ruth, no capítulo 1,
no versículo 16. A minha esposa vai ler aqui. Por favor, leia aí, filha. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Olha que maravilha. Olha o que ela diz. Não insista. Eu não vou me apartar de ti. Aonde fores, irei eu. Aonde pousares, ali pousarei eu. O seu Deus é o meu Deus. Olha a entrega. Olha o amor. Olha a dedicação. Isso é crer. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Filipenses. Abra aí. Filipenses, no capítulo 4, no versículo 11. Vamos ler isso aqui. Filipenses 4. Leia aí, filha, por favor. Filipenses 4, capítulo 11, ao versículo 13. Vamos lá. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contentemente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Olha que maravilha. Olha o que o apóstolo está falando. Eu sei viver e estar em toda e em qualquer situação. Essa é o verdadeiro crer da Igreja de Cristo. As suas ovelhas, a Igreja do Senhor Jesus o serve em toda e em qualquer situação. Pode estar tudo bem, ela serve. Pode estar tudo dando errado, ela serve. Ela serve a Deus nas vitórias e serve também nas derrotas. A verdadeira igreja o segue em toda e em qualquer situação. Essa é a verdadeira fé. E Jesus nos deu exemplo nessa passagem, quando ele disse: eu sou o bom pastor. E o bom pastor, ele dá a vida em favor das ovelhas. É exatamente isso o que o nosso Senhor espera de mim e de você. Ele espera que façamos a mesma coisa que ele fez. Ele se entregou, ele creu, ele se entregou por mim e por você. Quando nós fazemos a mesma coisa, quando eu creio, quando eu me entrego, eu estou fazendo o que Cristo ele fez por mim. Eu estou me entregando para ele. Cristo se entregou pela igreja. Eu me entrego também para ele. Quando eu faço isso, eu sirvo em qualquer situação. Essa é a verdadeira igreja de Cristo. É o verdadeiro povo. São aqueles que o servem de verdade. E eis a diferença. Para a verdadeira igreja de Cristo, para os verdadeiros homens e mulheres de Deus. Olha a diferença. Essa é a diferença. Existem muitas pessoas que elas buscam a Deus simplesmente por milagres, por bênçãos, vitórias e conquistas. E infelizmente, a grande multidão é ensinada exatamente a fazer isto. Ao ponto de muitos líderes e membros fazerem certas orações, sabe como? Senhor, se o Senhor não me abençoar, eu não te sirvo mais. Tem muita gente que já fez essa oração. Inclusive, nós fomos ensinados a fazer isso, a agir dessa forma. Quantos líderes religiosos e o povo que frequenta os templos desses líderes agem dessa forma? Olha, se o Senhor não me responder, eu não te sirvo mais.
Se eu não for curado, eu não venho mais. Se eu não prosperar, eu não venho mais. Essa não é a atitude da verdadeira igreja. Olha o que o apóstolo Paulo disse: eu sei te servir em qualquer situação. Na riqueza ou na pobreza. Na mudança ou na escassez. Em toda ou em qualquer situação, eu estou pronto para te servir. Isso mostra a diferença dos verdadeiros homens de Deus, da verdadeira igreja. O apóstolo Paulo e os outros apóstolos, eles viveram isto, eles praticaram isto, eles serviam porque eles estavam entregues, eles entenderam a obra de Cristo, eles entenderam o sacrifício de Cristo, eles entenderam que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E nós temos visto hoje uma mudança total e completa deste evangelho que Jesus pregou, que os apóstolos pregaram. Nós temos visto hoje uma deturpação das sagradas escrituras. E é por isso que nós vemos hoje templos cheios de pessoas vazias. Nós vemos hoje templos cheios de pessoas com a fé firmada na igreja, firmada nos seus líderes, firmada na areia. Quando vêm as lutas, os problemas, elas desanimam, elas tropeçam, elas caem, elas olham para trás. Mas a verdadeira igreja do Senhor Jesus está firmada na rocha. Os ventos vão bater, os problemas vão vir, e vão vir com ímpeto sobre ela, mas ela permanece de pé, inabalável, porque ela é firmada na rocha. A verdadeira igreja não serve a Deus por interesse, como a multidão que enche os templos. A verdadeira igreja não é uma multidão. A verdadeira igreja, ela, diante da multidão que existe aí, são poucas pessoas. Mas a verdadeira igreja está cheia do poder do Espírito Santo. A verdadeira igreja, ela não desanima, ela não desiste. A verdadeira igreja está entregue verdadeiramente ao único e verdadeiro Senhor da sua vida, que é o Senhor Jesus Cristo. Agora, deixa eu ler algo para você aqui para a gente encerrar essa mensagem. Olha a diferença. Lê no livro de Atos dos Apóstolos como vivia a igreja. Em todos havia abundante graça. Em todos havia abundante graça. Olha que maravilha. Agora, eu quero ler algo muito sério aqui para você. No livro de 2 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 4, olha a diferença dos homens de Deus do passado. Para a simplicidade, para o amor, para a entrega, para os homens que se dizem ser de Deus hoje, que têm conduzido multidões dentro dos seus templos. Olha como viviam os apóstolos, juntamente com a igreja. E olha como vivem os líderes religiosos hoje, que têm conduzido a massa, o povo, a praticar exatamente aquilo que eles praticam. Olha o que ele fala aqui. Pelo contrário, isso aqui é o apóstolo Paulo falando. Pelo contrário, em tudo
recomendamos-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza do saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra ou por desonra, por infâmia ou por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, contudo, eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Que maravilha! Olha a vida destes homens. Esses homens amavam verdadeiramente a Deus. Olha como eles viviam. Nas orações, nas aflições, nos açoites, nas vigílias, nos jejuns, no Espírito Santo, pela justiça, entristecidos, mas sempre alegres, como se estivessem mortos, mas eis que estavam vivos, pobres, mas enriquecendo a muitos. Olha que maravilha aqui. Está vendo aí? Essa era a vida que eles levavam, e levavam com prazer, com a mente limpa, porque verdadeiramente amavam a Deus. Agora, como vivem os líderes religiosos hoje? Como vivem? Olha a diferença dos apóstolos para os líderes da igreja primitiva, para os verdadeiros homens de Deus. E olha a diferença para os líderes nos dias de hoje. Veja como eles viviam. Olha aí. Hoje eles vivem em suas mansões, nos seus carros de luxos, nos seus salários milionários. Além de tomarem conta dos seus templos religiosos, tomam conta de suas empresas. Vivem tomando conta de seus canais de televisão. Se vestem com as roupas mais caras que existem. Olha a diferença para a vida dos apóstolos. Será que eles serviriam a Deus dessa forma aqui que eu li para você? Não existia segredo aqui para o povo da igreja primitiva, para os apóstolos. Não existia segredo, porque a Bíblia diz que tudo era comum entre eles. Não existia segredo. Eles não faziam nada escondido do povo. A vida deles era um livro aberto para o povo. Eles viviam em plena comunhão entre o povo e os seus líderes, entre a igreja e os apóstolos. Por isso, tinham plena comunhão da igreja, do povo, dos seus líderes para com Deus. É muito diferente nos dias de hoje.
Não existe essa plena comunhão. Sabe por quê? Porque não existe verdade. Os seus líderes hoje fazem as coisas em oculto, em escondido. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você sabe onde seu líder mora? O líder da sua igreja? Você sabe onde ele mora? Você sabe quanto ele ganha para pastorear você? Você sabe quanto é que custa a camisa que ele compra para fazer o culto na sua igreja? Quanto custa o sapato que ele calça para fazer o culto na sua igreja? Você sabe quanto custa o carro que ele usa para sair da casa dele para a sua igreja? E você sabia também que tudo isso é comprado, é gasto com os seus dízimos e com as ofertas que você deposita no altar da igreja, pensando que está oferecendo para Deus, para ganhar almas, para ajudar o próximo. Será que hoje a obra é feita por amor mesmo? Será que a obra hoje é feita verdadeiramente por amor? Os apóstolos viviam pela fé. Claro, eles viviam ali com o povo e naturalmente se sustentavam com as ofertas voluntárias que a igreja dava naquela época. Mas eles tinham uma vida semelhante à vida do povo. É isso, gente. É isso que nos deixa revoltado. Porque a gente olha para o povo da igreja e olha para a vida dos seus líderes, a diferença é muito grande. O povo vive uma vida simples, uma vida honesta. O povo é batalhador, trabalhador, uma fé enorme. Mas infelizmente a fé é uma fé cega. A fé desse povo é muito grande, mas é uma fé cega. E a gente olha para a vida dos líderes, é uma vida totalmente diferente. Olha onde o povo mora e olha onde os líderes moram. Será que esses líderes religiosos, os líderes da Universal, da Mundial, da Plenitude, dessas outras igrejas aí, o Silas Malafaia, será que eles moram numa favela? Ou num bairro de periferia? Porque a maioria do povo que vão nesses templos são pessoas simples, que moram em comunidade, na periferia. E a gente vê isso acontecer, é uma injustiça muito grande. E nós, que somos a verdadeira igreja, nós não podemos se calar diante dessa injustiça. Porque senão, a mentira passa por verdade. E a verdade passa pela mentira. Senão, as trevas vão encobrir a luz. E essa era a vida do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro. Essa era a vida de Filipe. Essa era a vida de Lucas, do apóstolo João. Essa era a vida de Estevão. Olha como esse homem estava entregue a Deus de verdade, ao ponto dele ser morto por causa do verdadeiro evangelho. Aliás, todos os apóstolos, eles foram praticamente todos mortos. Se eu não me engano, a não ser João, que ele morreu na ilha de Patmos, de velhice. Mas os demais foram decapitados,
crucificados de cabeça para baixo, cerrados ao meio. Tudo por amor verdadeiramente a Cristo. Eles amavam. E esse final aqui, gente, é muito forte. Olha só, entristecidos, mas sempre alegres. Pobres, mas enriquecendo a muitos. Esse é o papel do verdadeiro homem de Deus. Ele abençoa as ovelhas. Ele abençoa o seu povo. Ele alimenta as ovelhas. Mas o ladrão e o salteador, como diz a Bíblia, ele tira das ovelhas. Ele come das ovelhas. Ele arranca das ovelhas. E quando vem o lobo, ele foge. E as ovelhas são destruídas. Será que o bispo Macedo, que esses outros líderes aí, serviriam a Deus dessa forma aqui? Pobres, mas enriquecendo a muitos. Afligidos, nas vigílias, nos açoites. Servir a Deus num apartamento de 30 milhões é fácil. Servir a Deus numa limousine, numa BMW, nesses carros de luxos que você tem, é fácil. Servir a Deus ganhando salários milionários como vocês ganham, é fácil. Servir a Deus dessa forma é fácil. E viver escondido é fácil. Mas servir a Deus como os verdadeiros homens de Deus e a verdadeira igreja serviu, é somente para aqueles que realmente amam a Cristo. Para encerrar, eu sou pastor aqui da Igreja Evangélica Cenáculo dos Milagres, e a maioria do povo da minha igreja sabe onde eu moro. A maioria sabe. Eu não tenho nada que esconder do povo da minha igreja. A maioria sabe aonde eu moro. Eu não tenho nada para esconder. Nada. Absolutamente nada. Agora, pense. Você que é membro desses templos, desses líderes religiosos, por que eles escondem tudo de você? Alguma coisa está errada. É ou não é verdade? Sim ou não? Alguma coisa está errada. E é isso que o diabo, o inferno, ele quer que a verdadeira igreja, que somos nós, que a gente se cale. E nós não aceitamos mais o povo ser enganado, ser escravizado. Preste atenção, obreiro. Nós não aceitamos mais você ser enganado, ser escravo, humilhado. Preste atenção, pastor e bispo. Nós não aceitamos mais você ser enganado, humilhado. Você membro. Você que verdadeiramente tem ido buscar a Deus de toda a tua alma. Chega de mentira. Chega de engano. Cristo não morreu na cruz por você para te dar carro. Cristo não morreu na cruz para você andar de limusine. Cristo não morreu na cruz para você ser empresário. Cristo não morreu na cruz para você morar numa mansão. Cristo morreu na cruz para pagar a minha dívida
e a sua dívida, que era impagável. Cristo morreu na cruz para salvar a nossa alma, para perdoar os nossos pecados. Toda pregação fora disto é mentira. Toda mensagem fora esta são mensagens diabólicas. São mensagens inspiradas pelo diabo. E o que você ouve nos templos e talvez na instituição que você frequenta, quando falam de riqueza, de prosperidade, de vida abundância, para você ser empresário, que Cristo morreu para te dar vitória, é porque são os seus líderes que querem ser assim. São eles que querem morar bem, viver bem, ganhar bem e ser ricos. Isso você pode ter certeza. Então, está na hora da igreja, das ovelhas, ouvir verdadeiramente a voz do seu pastor, a voz de Cristo. Chega de mentira, chega de ilusão, chega de fantasia. Chega de você chegar nos templos e ouvir Satanás pregando. Porque as pregações hoje é a mesma proposta que Satanás propôs para Cristo quando ele estava sendo tentado. Satanás pegou Cristo, o levou ao pináculo do templo, o ponto mais alto do templo na época, e disse assim: tudo isso eu te darei, apenas se prostre e me adore. E Jesus disse: olha, está escrito, somente adorarás ao Senhor teu Deus. E é exatamente isso o que as pessoas ouvem quando vão aos templos. A proposta é essa: que tua vida vai mudar, que você vai ficar rico, que miséria do diabo, que isso e aquilo, que se você é de Deus você tem que prosperar. É a proposta que Satanás falou para Cristo, que os seus líderes já se prostraram diante deles, diante dela. E o que eu acho engraçado, a gente liga uma televisão, a gente liga uma programação de rádio, é a mesma coisa. Vem para cá que tua vida vai mudar. Vem para cá porque Deus, a mão de Deus está nesse lugar. Vem para cá porque aqui é mais forte. Vem para cá que você vai ser curado. Vem para cá porque é a reunião dos empresários. Vem para cá porque nós vamos desfazer a macumba, a maldição que está sobre a tua vida. Não existe evangelho. Isso não é evangelho. Isso não é evangelho. Preste atenção, isso não é evangelho. E outra, já pensou? E a prova maior que isso não é evangelho? Já pensou um dia, em segredo, convidar todos os líderes evangélicos? Chama o Bispo Macedo, chama o apóstolo Valdomiro, chama o Silas Malafaia, chama o R.R. Soares, chama o Agenor Duque, chama essa galera toda aí e os outros mais, sem eles saberem, e põe todos sentados numa mesa para tomar um cafezinho. O que você acha que ia acontecer? O que você acha que ia acontecer? Escreve aí um comentário sobre isso. O que você acha que ia acontecer? Será que eles iriam se abraçar e apertar a mão? Poxa, que prazer te ver aqui. Porque Bispo Macedo não conversa com o R.R. Soares.
com o Valdomiro, com o outro. Então você vê que quando eles falam do amor de Deus, é tudo mentira. Porque eles mesmos não se suportam. Eles não se suportam. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque vivem de aparência, de mentiras. E olha, é escada até sair morte, se todos se encontrassem no mesmo dia e na mesma hora. E eles não brigam nem em favor da alma da pessoa, não. É em favor, eles brigam por causa do teu dízimo. Eles brigam por causa da tua oferta. Você, na verdade, não vale nada. O que vale é o seu dízimo e a sua oferta. Então, é isso. A maior manifestação de fé foi a que Cristo fez na cruz em favor da minha vida e da sua vida. E a igreja deu seu exemplo. Porque a história conta que os cristãos eram lançados na arena. Marido, mulher e filhos. E conta a história que quando o leão vinha para devorá-los, a criança chorava e a mãe dizia assim: não chora, filho, porque daqui a pouco nós vamos nos encontrar com o Pai. Olha que fé, olha que amor, olha que entrega. Foi o que Estevão disse. Ele, sendo apedrejado, ele olhou o céu e o céu estava aberto. E ele disse: eis que vejo a glória de Deus e o seu filho de pé. Olha que maravilha. Olha que entrega. Esse homem creu de verdade. Foi isso que Daniel fez quando foi lançado na cova dos leões. Foi isso que Sadraque, Mesaque e Abidnego fez. Quando o rei da Babilônia disse: olha, se vocês não se dobrarem diante da imagem, eu vou lançá-los dentro da fornalha de fogo. Essa cambada de líderes aí hoje já tinha se dobrado há muito tempo. E os três disseram assim. Olha o que os três disseram. Sadraque, Mesaque e Abidnego: ó rei, se o Deus que cremos, se Ele quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Em outras palavras, se Ele nos livrar, nós vamos continuar servindo. E se Ele não nos livrar, não tem problema, porque eu sei naquele que eu tenho crido. E a Bíblia diz que os lançaram, mas eles não se dobraram. Essa é a verdadeira igreja de Cristo. Você que me ouve aqui, se você é a verdadeira igreja de Cristo, você não vai se dobrar diante desse evangelho de mentira, diante desses falsos profetas, diante desses homens que se intitulam apóstolos, ou pastores, ou reverendos, ou bispos, e não são. Porque eles não têm parte nesse ministério, porque esse ministério, ele é feito de verdade, de justiça, e isso não existe dentro deles. Então a verdadeira igreja não vai se curvar de maneira nenhuma diante de tudo isto que está acontecendo. Tá certo? É isso que eu queria falar para você aqui. E pode ter certeza, o Espírito Santo ele está contigo. Não temas, porque maior é aquele que está dentro de nós do que aqueles que estão com eles.